o canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, estamos entrando no ar aí com mais um vídeo. E olha, o nosso clube de regatas Vasco da Gama hoje é um barril de pólvora que parece até ser meio sem fim. Tem muita notícia para trazer para vocês, funcionários que podem entrar em greve hoje ainda nesta quarta-feira. Tem a situação aí dos exames laboratoriais do PCR do jogo passado contra o Cruzeiro, que tá dando pano para manga. A Sempre Vasco foi à secretaria, pegou uma carta pedindo inclusive afastamento de um vice-presidente médico do Vasco, o Dr. Rafael Cobo, e olha, os valores são assustadores. Só para vocês terem uma ideia, qual é a confusão? Os exames que foram cobrados no jogo contra o Cruzeiro foi R$140. E esse papo é reto com você, torcedor, principalmente os 300 e poucos que tiveram lá em São Januário. E para vocês terem uma ideia, como o valor é estranho, no jogo teste do Flamengo, que aconteceu aqui como evento teste no Rio de Janeiro, os exames que o Flamengo fechou foi R$ 79. E, inclusive, tinham 30 laboratórios credenciados, onde o torcedor poderia ir com mais tranquilidade. No Vasco, teve apenas um. E outros valores que assustam, o Globoesporte.com apurou que lá em Minas Gerais, o Atlético Mineiro em seus jogos está cobrando lá o laboratório R$40. O companheiro Bruno Braz da UOL chegou a apurar que nos jogos do Cruzeiro o valor que o laboratório cobra é R$25. E no jogo do Vasco foi cobrado R$140. Dieguinho, esse dinheiro vai para o bolso do Vasco? Teoricamente não, iria para a empresa que estaria fazendo a prestação do serviço. A Sempre Vasco protocolou uma carta alegando que seria antiético a contratação do Vasco com a empresa que foi fechada. A empresa que o Vasco fechou a negociação é a Vilela Pedras, empresa essa que o vice-presidente médico do Vasco, Dr. Rafael Cobos, trabalha lá. O Vasco alega em nota de que ele é um mero prestador de serviço e funcionário da empresa e não é dono da empresa. Então, nesse sentido, não teria um conflito de interesse. Eu vou ler para vocês agora a carta protocolada pela Sempre Vasco na Secretaria do Vasco, para vocês entenderem um pouco mais da situação. E logo em seguida, eu leio a nota oficial do Vasco, trazendo mais esclarecimentos. Rapidinho aqui, antes de eu ler para vocês a carta protocolada pela Sempre Vasco na Secretaria do Vasco, presta bastante atenção aqui. Você que acompanha o canal Futebolaço, gosta de notícia e informação, não é bem verdade? Eu te apresento o melhor aplicativo de futebol do mundo, o OneFootball. Cara, a OneFootball é espetacular. Se liga em todos os serviços que ela presta de graça na palma da sua mão. Baixando o OneFootball, além de ter notícias do futebol brasileiro e do futebol europeu, você pode assistir de graça todos os jogos do campeonato alemão. E o mais bacana, você pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração e aí toda vez que tiver notícia do Vascão, a OneFootball manda uma notificação na tela do celular. Recentemente, a OneFootball fechou uma parceria oficial com o Vasco e tem ainda mais conteúdos do Vasco dentro da plataforma. Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço e o link está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Quem baixa o OneFootball não consegue mais viver sem. Eu vou ler para vocês agora a carta protocolada pela Sempre Vasco. Na data do dia 19/9, tivemos o primeiro jogo em São Januário com presença de público após a paralisação pela pandemia do Covid-19. Foram liberados uma carga máxima de 1.000 ingressos com a obrigatoriedade sanitária das autoridades competentes, já sabida de apresentação de teste negativo para a Covid. Ocorre que apenas um laboratório foi escolhido para realizar tais testes, o Vilela Pedras. O valor de R$140 por teste, que foi pago pelo torcedor, está bem acima do praticado por laboratórios conveniados com outros clubes. Nota-se que o Flamengo possui mais de 30 laboratórios conveniados para realizar tais testes. Os valores praticados pelos laboratórios para o exame de antígeno por suave nasal têm valores a partir de R$ 79 nesses laboratórios. Segundo a imprensa, o protocolo da prefeitura para o jogo do Vasco em questão seguia as mesmas regras dos eventos anteriores do Flamengo com público, ou seja, a apresentação de teste negativo para Covid-PCR ou antígeno por suave nasal. O teste realizado pelo Vilela Pedras para o jogo foi o de antígeno por suave nasal. Foi divulgado pelo Vasco da Gama que o vice-presidente médico, Dr. Rafael Cobo, trabalha no único laboratório escolhido para realizar os testes para a Covid-19.
Na mesma nota, o clube informou que foram contactados 3 prestadores de serviço e que o Vilela Pedras tinha um melhor acordo comercial. Como membros do Conselho Deliberativo do Clube de Regatas Vasco da Gama, sendo desta forma representante dos sócios vascaínos de sua torcida, respaldado pelo artigo do Estatuto do Clube, vimos por meio desta requerer esclarecimentos da diretoria administrativa a seguir dos seguintes tópicos. Primeiro, quais os laboratórios que foram contactados além do Vilela Pedras? Quais as devolutivas desses laboratórios em relação à probabilidade de realizar os testes e seus valores? Segundo, por que, tendo mais de 30 opções de laboratórios que fazem esse tipo regularmente já cadastrado por outros clubes, inclusive com os valores já sabidos por teste, o Vasco optou por consultar apenas 3? Foram consultados laboratórios que sabidamente têm preço mais baixo que o escolhido? Terceiro, o setor de integridade e compliance foi consultado em relação ao claro conflito de interesse em função do vice-presidente médico trabalhar no único laboratório escolhido? Caso positivo, qual o parecer do setor? Quarto, os funcionários e pessoal de apoio do Vasco da Gama que trabalharam no jogo também fizeram os testes nesse mesmo laboratório? Caso positivo, o clube pagou o mesmo valor dos torcedores? Quinto, a informação que só tiveram 48 horas para organizar o laboratório que realizaria os testes não é razoável. Qual o motivo do clube não ter se preparado com antecedência para a realização de tais testes, fazendo pesquisa de mercado e convênios, uma vez que o movimento de volta dos públicos já vem desde algumas semanas, e o próprio decreto da Prefeitura data do dia 26/8, a fim de evitar uma situação de emergência como a ocorrida, pagando assim valores acima dos praticados no mercado por outros clubes e escolhendo um laboratório cujo vice-presidente médico faz parte do seu corpo clínico. Não podemos mais tolerar conflitos de interesse que há décadas reinam no nosso clube. Torcedores sendo punidos pagando quase o dobro do valor médio de outros clubes e a falta de transparência em operações para viabilizar o futebol e o retorno seguro dos torcedores ao estádio. Frente a isso, pedimos ainda o afastamento imediato do vice-presidente médico Dr. Rafael Cobo e dos demais envolvidos nesse desastroso processo que culminou numa cobrança de valor muito acima da média, sem opção para o sócio e para um único laboratório, até que todos os esclarecimentos solicitados sejam feitos pela diretoria administrativo. Bom, acabei de ler para vocês aí, para vocês entenderem do que se tratava e o que a Sempre Vasco estava reivindicando junto à diretoria do Vasco, e para vocês entenderem o posicionamento oficial do Vasco, eu vou ler para vocês agora a nota oficial do Vasco, se justificando o porquê que fechou com a tal empresa e dando os seus esclarecimentos. O Clube de Regatas Vasco da Gama teve 48 horas para organizar o evento teste Vasco Cruzeiro, válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro em São Januário. Um dos itens do acordo firmado com as autoridades municipais para a realização do evento teste previa a exigência de contratar serviços de laboratório credenciado para a realização dos exames, com notificação dos resultados no eSUS-VE e criação de banco de dados para fins de fiscalização, respeitando o LGPD. Ou seja, não caberia ao torcedor a responsabilidade da testagem negativa dos presentes no estádio, e sim ao Vasco da Gama. Ainda de acordo com o documento, se fazia necessária a centralização dos dados. Em 48 horas, o Vasco deveria apresentar um laboratório que atendesse o quantitativo do evento teste e que contratasse esses resultados. Foram procurados 3 prestadores de serviço e foi escolhida a Vilela Pedras por apresentar melhor acordo comercial com o clube, além de estar apta ao desafio logístico. O vice-presidente médico do Vasco, Dr. Rafael Cobo, realmente trabalha na clínica Vilela Pedras, como em outros locais, como prestador de serviço, não tendo nenhuma participação em cargo de diretoria e societária. O Vasco da Gama utilizará o evento teste para revisar toda a operação de jogo, incluindo protocolo Covid, definido pelas autoridades, e comercialização de ingressos, visando a melhoria e o bem-estar de seus torcedores nos próximos jogos com o público. A diretoria de integridade acompanhou o processo da contratação do laboratório a ser credenciado,
em razão da exigência prevista no decreto municipal, tendo compreendido que outros laboratórios cotados não estavam aptos a realizar a operação necessária, que incluía o armazenamento de todos os resultados do teste e apresentavam preço superior ao cobrado pela clínica credenciada. Para os próximos jogos, a diretoria de integridade recomenda o credenciamento de mais um laboratório. Bom, galera, complicado. O Vasco pode alegar qualquer coisa, mas é um absurdo. No mínimo, se a gente não quiser pegar como parâmetro o preço praticado pelo Cruzeiro, que é R$25, e pelo Atlético Mineiro, que é 40, por ser fora do Rio de Janeiro, você pode alegar num estado o preço é outro, em outro estado o preço é outro. A gente tem um vizinho do lado aqui, o Flamengo, cobrando nos seus jogos R$79, que é praticamente a metade do valor. Se você tirar os R$9, 70 vezes 2 dá os tais 140. Foi um absurdo o que aconteceu em São Januário. Lembrando que os ingressos também foram ainda mais absurdos. Foram preços praticados na casa de R$250. A gente ainda teve que ouvir do Carlos Osório de que o Vasco não estava preocupado em ganhar dinheiro com esse jogo. É uma tremenda de uma sacanagem. Para finalizar, dois temas curtinhos aqui. Como o Vasco vive uma crise muito grande nesse momento. Completou na última segunda-feira 2 meses de salários atrasados no Vasco. O Jorge Salgado teve hoje em São Januário conversando com alguns colaboradores, pedindo para que eles não entrassem em greve, porque o que eles comunicaram, que se o salário não caísse até meia-noite desta terça-feira, fato que não ocorreu, o Vasco não pagou salários, eles iriam fazer uma paralisação já para a quarta-feira. O Jorge Salgado convocou uma reunião e explicou que o Vasco está com recurso retido na justiça devido àquele regime forçado de pagamento do RIF, e a situação é a seguinte: o Vasco conseguiu no TRT1 que parte daquela verba que está penhorada lá, mais de R$90 milhões, fosse liberada, e com esse recurso o Vasco conseguiria estar pagando pelo menos a folha de julho, que venceu dia 20 de agosto. O mês de agosto, que venceu na segunda-feira, continuaria atrasado. Os funcionários pretendem fazer uma paralisação, os jogadores nesse atual momento não, vão continuar trabalhando normalmente. E internamente, segundo o portal Joga 10, os integrantes da diretoria do Vasco acreditam que isso teria cunho político nessa paralisação, porque algumas das pessoas que encabeçam a paralisação apoiariam a oposição. Particularmente, nem vou entrar no mérito se o Vasco acha que é ou não é. O Vasco estaria correto se estivesse pagando os salários em dia. O funcionário que não recebe há 2 meses, principalmente, a gente sabe que muita gente recebe salários baixos, ele está sim no direito dele de protestar da maneira como ele bem entender. É isso, galera. Infelizmente, essas são as notícias que eu tenho para trazer para vocês nesse girão agora de manhã. Estou gravando esse vídeo às 3h50 da madrugada e aí na parte da tarde eu volto aqui para vocês. Gostaria de estar trazendo notícias boas, salário sendo pago, jogador contratado, Vasco arrancando no campeonato, mas infelizmente essa é a dura realidade do Clube de Regatas Vasco da Gama. Chegou a ter que dar essa moral, deixa o like. Se for a primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento de volta, nós estamos junto. Valeu, fui!